Olá, mais um Almodimcast. Hoje meu bate-papo é com a doutora Edna Almodim. A doutora tem falado muito sobre miopia nas crianças, que precisamos desacelerar. Então hoje vai ser um bate-papo bem agradável. A doutora Edna vai falar o que está acontecendo aí em relação à miopia e os cuidados que nós devemos ter. Seja bem-vindo ao Almodimcast, doutora Edna. Eu tenho acompanhado seu trabalho e a gente tem visto que ultimamente a senhora tem falado muito sobre a miopia nas crianças e esse aceleramento que a gente está, né? Vamos começar assim, o que é a miopia? A miopia é quando a pessoa consegue enxergar muito bem para perto e não consegue enxergar para longe. A causa disso é o aumento do comprimento axial do olho, que o foco não chega na retina. E com isso traz consequências que podem ser graves aos olhos. O uso de telas, ele é ruim para a miopia, porque a gente percebe hoje que as crianças já nascem com a tela na mão. Eu vejo até pelo meu trabalho, cada vez mais com as telas. As crianças na escola hoje estão mais informatizadas. O aumento da miopia também o uso excessivo das telas? É uma das causas de miopia, mas não só a tela. A tela hoje é considerada uma vilã. Ela tem as coisas boas, porque trouxe muita coisa boa para a humanidade e trouxe algumas coisas que são lesivas, principalmente aos olhos e à mente. Porém, não é só a tela, é toda a maneira como temos mudado a criação das nossas crianças. A tela tirou as crianças do brincar lá fora. Então, a criança hoje não é mais ativa outdoor, e sim indoor, ou seja, não brinca fora de casa, só dentro de casa. Mas qualquer atividade que a criança faça a menos de 20 centímetros, ela estimula a aumentar a miopia. Já se nasce míope? Ou pode não, a maioria das crianças nascem com uma hipermetropia. É até importante você falar isso. Por quê? Porque o olho é pequenininho, então o foco está fora da retina. O habitual é que entre mais ou menos 6 anos de idade, a criança tenha mais 0,75 de hipermetropia. Que aí ela vai crescendo e esse grau vai diminuindo, até que aos 11 anos ela esteja emétrope com 0 grau. Se essa miopia aparecer antes dessa idade, por exemplo, uma criança que nasce e que aos 6, 7 anos apresenta uma miopia, quando ela chegar aos 16 anos, ela tem uma grande probabilidade de ter 6 a 7 graus de miopia. A gente vê famílias assim que todo mundo tem óculos, pai, daí os filhos. Isso é genético e pode ser mudado se um pai e uma mãe usa óculos e a criança começa a ir pequeno no oftalmologista ou não, doutora? Se pai e mãe é míope, a criança vai ser míope ou não tem muito a ver? Nem sempre que um pai e uma mãe é míope que a criança vai ter miopia. Porém, existem características genéticas. Se uma criança tem um pai que é míope, ela tem 2 vezes mais chance de desenvolver miopia. Se os 2 pais são míopes, isso aumenta para 5 vezes a possibilidade da miopia. E isso não tem como mudar, se você leva desde pequenininho no oftalmologista e vai cuidando, isso não se muda, né? Não tem como mudar, mas tem como melhorar. Por quê? Antigamente, nós, oftalmologistas, recebíamos uma criança com miopia e só corrigíamos a miopia. Então, todo ano que ele vinha, a gente ia aumentando esse grau. Atualmente, nós temos tratamentos de correção da miopia, ou seja, tratamento do controle da miopia. Que seriam essas lentes? Então, hoje em dia, nós temos lentes especiais, tanto de contato quanto em óculos,
que vão provocar defocos. Essas lentes, por exemplo, têm na periferia microlentes de correção de hipermetropia. Então, ela faz um foco central na miopia e um foco periférico na hipermetropia. Esse defox inibe o crescimento da retina posterior, desacelerando a progressão da miopia. Isso é importante porque, se uma criança tem, ou um adulto, acima de 6 graus de miopia, isso significa que o olho cresceu muito. E se a parte posterior do olho cresceu, lá dentro tem uma camada igual um carpê chamado retina. Ela vai esticando e vai afinando. E chega uma hora que nos automíopes, se ele faz, por exemplo, um esforço, pega uma mala pesada ou faz um mergulho profundo em que muda-se a pressão barométrica, isso pode levar a um descolamento de retina, que é uma emergência que, se não operada a tempo, pode levar a cegueira. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Então, há 10 anos atrás, chegava uma criança com 6 de miopia. Não tinha essa lente. Eu queria que a senhora fizesse um comparativo de 10 anos atrás, uma criança que vinha fazer um tratamento com 6 graus de miopia e hoje, uma criança com 6 graus que usa essa lente. Como que vai ser o caminhar delas? Quando elas tiverem 15, 16 anos, como que vai estar a miopia? De antigamente, que não tinha, né, essa lente de acelerar, e hoje que tem esse tratamento. 6 anos. Uma criança de 6, 7 anos com 6 graus de miopia, que é um grau alto de miopia. Já é grave. Já é grave para uma criança. Então, provavelmente, essa criança de 6 anos com 10 graus de miopia. Não, 10 anos atrás, os tratamentos diferentes. Uma mesma criança de 6, 7 anos com 6 graus. 6 graus de miopia. Há miopia. 10 anos atrás, quando ela tivesse 15 anos, como seria? E hoje, com esse tratamento... Essa criança de 6 anos com 6 graus de miopia, provavelmente, ela iria desenvolver uma doença chamada miopia degenerativa, porque ela ia alcançar mais de 10 graus de miopia. Isso leva a cegueira? Pode levar, por exemplo, a uma degeneração macular miópica. A mácula estica e vai fazendo degeneração. Seria o futuro, provavelmente. Isso. Uma criança hoje que chega com esse grau, a gente vai fazer exames em que vamos medir a medida corneana e a medida do comprimento axial posterior do olho. Ou seja, diferenciar se essa miopia é uma alteração da córnea ou se ela é o comprimento axial posterior do olho que está crescendo. E os tratamentos são totalmente diferentes. Se for na córnea, a gente vai botar um anel de Ferrara, vai aplanar essa córnea, vai evitar ou postergar um transplante. Se o comprimento o aumento é no comprimento axial posterior, a gente vai usar lentes que vão desacelerar o crescimento dessa retina. Então, vamos entender uma coisa. Uma criança de 6 anos que só corrige a miopia, ela aumenta em média 1 grau por ano. Se ela desacelerar com essas lentes novas, às vezes vai aumentar 0,25 por ano. Então, o tanto de miopia que ela vai adquirir a longo prazo vai ser muito menor. Ela vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Eu já diria que uma criança com 6 anos, com 6 graus de miopia, já é muita coisa e já exige cuidados especiais. E a gente vê muito isso, né, Edna? Principalmente por aquilo que você falou, não brinca mais lá fora, fica muito nas telas, no livro. As crianças estão muito introspectivas hoje, diferente da gente que brincava na rua, que a mãe tinha que trazer a gente para dentro. Hoje as mães têm que pôr os filhos para fora. Então, isso é uma realidade até constante no consultório, né? Isso. Agora, existem tabelas, Rosa, para tratar só corrigindo a miopia ou tratar fazendo o controle da miopia. E essa tabela vai nos mostrar os fatores de risco. A criança que tem, por exemplo, 16 anos,
ela tem um risco baixo de desenvolver alta miopia se ela começar nessa idade. Se ela começar antes dos 7 anos de idade, esse fator de risco é grande. Se ela gasta pelo menos 2 horas e meia brincando fora de casa, no sol ou na rua, a chance de evitar miopia é muito maior. A criança que brinca menos de 2 horas e meia na rua ou no ar livre, ela tem mais chance. Então, já se foi provado que a criança que brinca principalmente no sol tem menos prevalência de miopia. Se a criança lê muito, não é só na tela, aquela criança que fica o dia inteiro desenhando, colorindo e que não brinca no sol, se ela faz isso mais do que 2 horas por dia, ela tem mais chance de desenvolver miopia. Isso é importante. Agora vamos lá para o adulto, né? Chega um adulto com miopia no seu consultório, desde uma miopia mais baixa, uma miopia mais alta. Como que é o tratamento? Porque daí o adulto já não tem muito assim como desacelerar, né? Ou tem ainda? Não, Rose. Existem coisas que a gente pode minimizar, né? Hoje em dia a gente tem gastado muito tempo em telas. As telas, você fica muito próximo, o músculo contrai, você faz um foco muito perto, e isso vai desfocando e você vai aproximando, e o músculo trabalhando. Isso provoca até miopias transitórias. Você está na tela, você olha para longe, está tudo embaçado. Leva um tempo e aquilo melhora. Essa miopia transitória frequente acaba se tornando uma miopia real. Alguns anos atrás, a gente operava miopia aos 20 e poucos anos e falava para o paciente, agora você volta com 40 e pouco, com a presbiopia, que é para um retoque nessa cirurgia. É lógico que você tem controle anual de fundo de olho, porque o míope tem predisposição a ter descolamento de retina. Mas você que operava naquela época, você só fazia retoque depois dos 40 anos. E hoje a gente tem visto que às vezes o paciente opera, daí 4, 5 anos ele está fazendo retoque. Porque a modernidade, aquilo que você falou, né, já trouxe maravilhas, mas a gente tem uns ônus aí, né, por conta dessa... Mas o ideal é você estar consultando o seu oftalmologista. Hoje, né, Edna, a oftalmologia está muito avançada, as pessoas que não querem, também querem, tem uma miopia, querem se livrar do óculos. Eu mesma sou uma pessoa que quis me livrar do óculos. Hoje tem as cirurgias também de LASIK, que são muito tranquilas também, né? Hoje, após... alguns médicos depois de 18, alguns 21 anos, mas depois que você já teve o seu organismo formado, você pode operar miopia. E às vezes o paciente pergunta, a partir de quantos graus eu posso operar? A partir do grau que incomoda e que diminui a sua qualidade de vida para longe. Tem essa história assim, o grau precisa acomodar ou precisa parar, não tem isso, né, Edna? Quando criança, sim. Mas adulto uma criança não, né? de 12 anos, se ela está crescendo, não adianta você operar. Mas o adulto que já conseguiu o crescimento total dele, não. Mas nós temos as miopias degenerativas, que são essas altas miopias, que nunca elas vão parar de crescer. E é isso que nós temos que desacelerar para não acontecer. Mas a miopia comum, depois de 21 anos, você pode operar. 75, se isso está te incomodando, você pode operar. Não precisa ter 3, 4 graus para operar. Eu tenho 1,75, aquilo já me incomoda, eu já posso operar. Tá, eu já tive pacientes que tinham 1,25 de miopia e não precisou operar, porque a visão dele estava boa, e que veio buscando uma cirurgia. Eu tenho 1,25 de miopia, quero tirar. Mas você usa óculos? Não. Você sente falta do óculos? Não. Tem 41 anos, eu vou operar o teu olho e você vai precisar de um óculos de perto. Então é melhor não operar.
Mas eu já tive pacientes de 20 e poucos anos com 0,75 de miopia e que não conseguia o 20/20, que é o 100% para longe. E queria tirar a carteira do motorista sem o óculos. E eu fiz a cirurgia e ele ficou muito satisfeito. O paciente que faz a presbiopia com 40 anos e vai furar a catarata com 60, por exemplo, ele pode fazer um retoque da presbiopia? Sim, eu tenho alguns pacientes que operaram aos 47 anos de idade e aos 56 preferiram um retoque do que ir para uma cirurgia intraocular. Por quê? Porque a opacificação dele do cristalino ainda era leve e ele tinha 100% de visão. Faz um retoque, deixa essa visão ainda com a monovisão para perto e depois, quando a catarata avançar um pouquinho mais, ele pode operar o cristalino. Eu fico apaixonada de ver como a oftalmologia, e você também, desde que você começou a operar, né, Edna, hoje é muito difícil, claro, acontece casos, mas assim, muito difícil você não dar uma solução hoje para o seu paciente, né? Claro, tem casos que realmente, mas hoje tem muito assim recursos para a pessoa ter uma qualidade de visão muito boa, né? Isso, e é uma coisa que me traz uma alegria muito grande, Rose, porque na oftalmologia, a oftalmologia que eu estudei, a gente operava uma catarata com uma pecinha de gelo, que você pegava o cristalino e tirava, e que tinham muitas complicações. A miopia se tratava com bisturi de diamante. E uma coisa que me traz muita alegria é que em toda a minha vida eu gostei de buscar as coisas novas e pude ter o privilégio de ir adquirindo as novas tecnologias no passo a passo. Então, hoje eu tenho o privilégio de estar passando um hospital para minhas filhas em que está equipado com as mais modernas tecnologias. A gente não deve, no provisão, a nenhum lugar. A gente tem o laser para glaucoma, nós temos o laser para o anel, nós temos o laser para catarata, nós temos os lasers para cirurgias refrativas, nós temos os lasers para retina. Então, a gente tem hoje aqui dentro os melhores recursos para todas as cirurgias, inclusive o laser para transplante de córnea. É laser para olho seco, quer dizer, é muito prazeroso você trabalhar numa estrutura que lhe permite, numa hora de atender uma emergência, subir e resolver o problema do paciente. Né? Isso hoje era um sonho que se tornou uma realidade, né, Edna? O hospital aqui ao Motim. Para a gente encerrar nosso bate-papo, que é sempre maravilhoso, eu queria que você deixasse. Eu sempre gosto de finalizar, né, com um conselho de uma oftalmologia renomada a respeito da miopia, para quem está assistindo. Leve suas crianças para brincar em parques, ou em praias, ou nos quintais, ou nas varandas. Tirem da televisão, do computador e do celular. Foi um prazer, viu, doutora Edna, a gente ter esse bate-papo. Tem sempre conteúdos maravilhosos no nosso Almodincast, é só seguir ali no YouTube. E obrigada por estarem aqui com a gente. Foi um prazer estar aqui e trazer informações a vocês. Obrigada pelo convite, Rose.